A presença hoje é de um político que tem um desempenho, tem tido um desempenho diferenciado, e é um dos motivos do convite de tê-lo aqui para conversar e conhecer um pouco mais de suas propostas e pontos de vista. Eu me refiro ao vereador do PPS, vereador por Vila Velha do PPS, Ricardo Quiabai, com quem nós passamos a conversar agora. Ricardo, então, como eu já disse nessa breve apresentação, o fato de você ter uma postura algo diferenciada enquanto político nos incentiva. É a segunda vez que você está vindo à presença, sim, né? Sim. E há nisso um pouco de reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigado. Que avaliação você faz hoje do trabalho geral da Câmara? Olha, Eustáquio, eu posso responder por mim. Eu tenho feito um esforço muito grande, né, de buscar ser um vereador diferenciado. A sociedade, a gente percebe claramente, as eleições, as últimas agora mostraram isso, que a sociedade ela já está cansada, ela não aguenta mais essa política retrógrada, essa política atrasada, essa política de toma lá, me dá cá. O povo deseja que o político realmente reproduza alguma coisa de útil para a sociedade. E eu tenho tentado, de todas as formas, ir nessa direção. Uhum. Nesse um ano e meio, um mandato e meio que você já cumpre, né? Sim, você está cumprindo, sim. Você está na metade do seu segundo mandato. O que você considera assim de propostas mais consistentes que você tem apresentado? Mas na área, a gente tem assim algumas vertentes no nosso mandato, bem definidas. Mas assim, eu trabalho muito na área de mobilidade urbana, muito mais voltado para as questões de acessibilidade, principalmente voltadas para as pessoas com deficiência, os idosos. Eu sou arquiteto urbanista, de formação. Então assim, o Calçada Legal é um projeto que a gente começou lá atrás, ainda quando fui secretário do ex-prefeito Neucimar Fraga, da secretário de Desenvolvimento Urbano, e que lamentavelmente o prefeito que sucedeu a ele não entendeu que era prioridade. Não entendeu que era prioridade. E esse agora, a ponto dele entrar depois de 3 anos aplicando a lei, que foi uma lei de nossa autoria, a ponto depois de 3 anos ele entrou com um ADIM, justificando o vício de iniciativa, a justiça suspendeu. O atual prefeito? Não, o anterior. Não caberia você então a iniciativa? Não caberia a mim. Então entrei novamente, modificando por quê? Porque eu entrei muito, eu detalhei demais a lei na época. Então eu entrei na esfera de competência que é da prefeitura. Aí quando mudou agora o atual prefeito Max Filho, eu reapresentei uma lei mais enxuta, deixei que ele, o prefeito, depois a prefeitura regulamentasse a lei. Hoje, depois de um ano da lei publicada, agora, graças a Deus, semana passada eu tive a notícia de que ele conseguiu regulamentar. Foi publicada a regulamentação. Agora vamos ver se a questão da calçada em Vila Velha agora avança novamente. Você acha que esse tipo de aprovação ou não acatamento deriva de uma análise da inconsistência da ideia ou uma questão da relação institucional entre o vereador e o prefeito? Não, eu acho que a dificuldade é entender a importância que deve ter, quando se fala em mobilidade urbana, a importância que deve ter o pedestre. Porque é assim no mundo todo, a prioridade é o pedestre, depois é a bicicleta, depois são os transportes coletivos, e por último o automóvel. Os gestores ainda não entendem essa necessidade de ver a questão da mobilidade por essa ótica. Querem resolver o problema da rua, mas esquece que o pedestre precisa caminhar nas calçadas, com segurança, com conforto. É claro que a relação muitas vezes é política, entre o vereador e o prefeito, ela pode ser uma coisa assim mais fácil ou mais difícil. Dependendo aí de uma série de fatores, entre eles essa que nós vamos depois tratar aqui, que é essa questão da relação dos cargos. Sim. Que é a relação da subserviência entre o legislativo, os poderes, como a própria Constituição diz, os poderes têm que ser independentes, porém têm que ser harmônicos, mas tem gente que não entende muito bem o que significa essa harmonia. Ricardo, que avaliação você faz hoje da administração municipal de Vila Velha? Olha, eu confesso a você, eu apoiei o atual prefeito, sou presidente do partido aqui em Vila Velha, levei o partido para esse apoio, agora está deixando muito a desejar.
né? Eu acho que falta ao atual prefeito mais ousadia, né? Ser mais proativo, ser mais criativo para poder tentar resolver essas questões de receita de Vila Velha. Vila Velha tem um problema sério com questão de receita, tem uma demanda muito maior do que a capacidade de se dar respostas em função né, do pouco recurso que, né, se entra. Mas é justamente por isso que a gente tem que ter uma pessoa mais ousada. Né? E falta isso, eu acho, nesse prefeito. Né? Além da capacidade do diálogo também. Muito difícil, muito difícil. São 2 anos, né, dessa gestão dele. Nesses 2 anos o diálogo com a Câmara Municipal não foi fácil. Né? Então assim, é lamentável, né? Porque eu esperava um Max Filho novo, renovado, né, pela experiência que ele já teve lá no passado, mas isso até o presente momento não aconteceu. A presença hoje é do vereador Ricardo Chiabai. A gente volta já. Voltamos com a presença do vereador por Vila Velha, Ricardo Chiabai. Ricardo, você apresentou um projeto de lei, eu acho que para ser votado em caráter de urgência, isso, que propõe um escalonamento da redução do número de cargos e comissionados na prefeitura, né? Isso. Evoluindo de 20% dos atuais até 10% em 2021. Isso, exatamente. E você trabalha com números muito expressivos, ou seja, ao custo de 2 milhões de salários hoje de cargos comissionados, que perfazem 24 milhões por ano, nós teríamos, se adotada a sua proposta, uma economia de quase 100 milhões aos cofres do município. Isso, no mandato de 4 anos. Exatamente, exatamente. E como é que isso teoricamente interessa a todos, né? Principalmente ao contribuinte. Sim. Mas não interessa às vezes ao gestor que precisa dos cargos para poder fazer política. Isso. Política não, você me perdoa, né? Politicagem, né? A política é muito alta, né? É muito alta para isso. É verdade. E como é que foi o desfecho? Como é que foi o encaminhamento? Como é que foi o encaminhamento desse assunto na Câmara? Pois é, eu entrei com um regime de urgência, né? Na ocasião 10 vereadores assinaram, só para que o telespectador possa entender, né? O regime de urgência você vota, o regime, se aprovado na sessão seguinte você já vai votar a matéria. Né? Mas quando foi para a votação da matéria, lamentavelmente os colegas acharam a necessidade de haver um debate maior, tiraram de pauta para tramitar nas comissões, né, sem um prazo aí determinado para retornar, né, para o plenário para votação. A proposta é muito simples, eu não inventei a roda, tive inclusive conhecimento de uma PEC que está tramitando no Senado em Brasília, que é algo semelhante, mas eu achei a necessidade da gente ter a iniciativa aqui no município, não vir de cima para baixo, mas vir de baixo para cima. Né? A proposta é simples, ela na sua efetividade, são 4.600 mais ou menos hoje cargos efetivos concursados, né, na prefeitura, a gente limitar, porque hoje não existe, Eustáquio, nenhuma limitação. O prefeito pode nomear quantos quiserem até o que... No limite de 60% do Exatamente, no limite de 60%. Então, a ideia era limitar 10% do número de efetivos, de pessoas concursadas. Okay. Então, se são 4.600, lá, mas de forma escalonável. No primeiro ano, agora em 2019, 20%, que não mudaria muito o quadro. No outro ano, 2020, 15%, que iria para 700, mais ou menos 700. E no último ano, já outro prefeito, na verdade, né, seriam 10%, que iria de 800, em torno de 900 cargos comissionados que existe hoje, né, num período de 3 anos, iria para metade, 400, em torno de 460 cargos comissionados. Né? Então, assim, isso aumentaria, entre outras coisas, né, aumentaria a capacidade de investimento da prefeitura. Você falou de alguns dados, eu imagino que possa ter uma economia de 2 milhões anos. Né? No mandato de 4 anos são 100 milhões de reais de economia. Olha quanta coisa a gente poderia fazer com 100 milhões. Desculpa, 2 milhões mês. Né? Olha quanta coisa você poderia fazer. Além de acabar com outras assim, relações que são indesejáveis. Né? A relação de subserviência, muitas vezes, que tem um vereador com o prefeito em troca de cargos, favores. Né? Eu costumo dizer que setor público não pode ser visto como solução para desemprego no país.
né? Muito pelo contrário, o setor público ele tem que ser eficiente, eficaz, para criar condições favoráveis para que o empreendedor invista na cidade e aí sim ele possa gerar emprego, renda. Não é? Máquina pública não pode ser vista como, desculpa o termo, mas uma vaca leiteira, né, que fica todo mundo, né, sugando. Né? A gente precisa acabar com essa prática nesse país. Né? Agora, você acha que tramita bem nas comissões e recebe um encaminhamento formal favorável? Qual o seu prognóstico? Qual o seu agudo? Olha, eu espero, vai passar nas comissões, primeiro passa na Comissão de Justiça para ver a questão da constitucionalidade, depois mais 2 comissões temáticas. Eu espero que os vereadores terão assim, sensibilidade com o momento que nós estamos vivendo. Né? Eu falei sobre as últimas eleições. Hoje são aqui. quase cerca de 900, né, cargos comissionados. São quase 900 cargos comissionados. A sua proposta seria, ao longo de 3 anos, gradualmente reduzindo até os 465, que equivale a 10%, a 10% da folha. Exatamente, da folha. Exatamente. Isso também traria assim, o quê? Poderia se valorizar mais o quadro efetivo, aqueles que são concursados, diminuir a questão da descontinuidade quando você muda um governo para outro. Né? Então, teria uma série de benefícios. Né? Ô, Ricardo, você também como arquiteto e urbanista, você fez algum tipo de avaliação no PDM que transitou recentemente pela Câmara? Fez algum tipo de ponderação, alguma retificação? Acompanhei de perto, mas foi criado na ocasião que começou a ser discutido na Câmara uma comissão de 5 vereadores, do qual eu não fiz parte. Né, mas acompanhei de perto, cheguei a fazer uma emenda, eu acho que, se não me falha a memória, por parte da Câmara, acho que teve 3 ou 4 emendas, uma delas foi minha, porque tiraram a minha, tiraram um capítulo muito, muito importante, que era a questão do meio ambiente e tal, então consegui, essa emenda passou, né, e agora, recentemente, nós votamos contra uma ação, o prefeito fez muitos vetos, se não me falha a memória, foram 34 vetos, 38 vetos, quer dizer, votamos contra pelo menos 34 desses vetos. Né? Derrubamos o veto. Né? Mas assim, confesso a você, que na condição de arquiteto e urbanística, eu queria ter participado mais desse processo. Né, mas não senti muito confortável para essa situação. Né? Entendi. Legal, Ricardo. Agradeço muito sua presença aqui. Acho estimulante termos representante político igual você. Eu queria fazer aqui o mínimo disso é para ser esse reconhecimento pelo seu empenho, pelo seu propósito de honrar seu mandato, né? Honrar a confiança de tantos que o elegeram. Obrigado pela oportunidade, tá? E um bom ano novo para você, paz e saúde, né? Para nós todos. A presença hoje do vereador pelo PPS, Ricardo Quiabai. Até já.